Eu queria fazer um rápido comentário antes das minhas palavras. Semana passada houve um intenso debate no parlamento inglês. E o debate se travou sobre a necessidade de se abrir uma comissão de investigação no parlamento inglês para poder revisar os procedimentos do Ministério da Saúde da Inglaterra sobre as dúvidas das ações, as omissões que porventura tenham sido cometidas lá. A decisão do parlamento inglês é de que a investigação só poderia ser feita quando tivesse debelado a pandemia. Todos aqui nessa comissão sabem a minha posição. Temos que trabalhar para evitar que a CPI se transforme num palanque eleitoral, porque todos nós queremos a verdade. Se ocorreram falhas, omissões, erros, os responsáveis precisam ser apontados. Mas me parece que, em função do quadro a nível internacional, o que precisamos mesmo, além de indicar eventuais culpados ou responsáveis, é aprimorar a legislação sanitária brasileira. E eu queria, ao iniciar as minhas palavras, eu gostaria de registrar trecho da introdução do livro que o senador Renan Calheiros nos ofertou no início dos trabalhos dessa CPI. O livro tem o seguinte título: O Supremo Tribunal Federal e as Comissões Parlamentares de Inquérito. Uma compilação das decisões proferidas por aquela Corte Suprema, na qual o então presidente desta casa, o senador Renan Calheiros, afirma que, abre aspas, as CPIs, em todas as suas fases, devem ser guiadas por um outro princípio, que é de natureza política, o equilíbrio. O equilíbrio, senador Renan. A aliança deste com os elementos jurídicos permitirá às comissões parlamentares de inquérito a satisfação dos interesses que são da coletividade e nunca daqueles meramente partidários ou de particulares. Fecha aspas. Nesse sentido, concordando e apelando ao senador Renan Calheiros para nos guiarmos pelo equilíbrio na condução dessa importante investigação, quero enaltecer a postura do ministro Eduardo Pazuello diante desse colegiado. Apesar de comparecer a essa CPI, amparado por um habeas corpus que lhe confere o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-lo, o depoente não se evadiu em nenhum momento, respondendo todos os questionamentos que lhe foram dirigidos. Como bem salientou o ministro Eduardo Pazuello, a Covid é uma doença ainda desconhecida que atingiu de forma contundente o mundo inteiro, desafiando os gestores públicos e os sistemas de saúde, considerando que não existe medicação antiviral específica ou tratamento com medicamentos cientificamente comprovados. Como ficou claro na exposição do depoente, a lei do SUS define as responsabilidades da União, estados e municípios de forma tripartite, cabendo à União, através do Ministério da Saúde, disponibilizar recursos aos demais entes, sempre com base em critérios técnicos. Ou seja, cabe aos estados e municípios a execução das ações de atenção à saúde, entendimento que foi reiterado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, ocorrida em abril de 2020. Nesse contexto, o Ministério da Saúde apoiou, durante todo esse período, os estados e municípios na execução das medidas e ações planejadas, bem como todas as transferências de recursos ou distribuição de equipamentos, insumos, medicamentos e imunizantes para estados e municípios. Os dados apresentados pelo ministro Eduardo Pazuello indicam que os valores transferidos pelo governo federal, fundo a fundo, para estados e municípios, tanto para as rotinas do SUS,
quanto para combater a Covid-19, totalizaram em 2020 79 bilhões para a rotina do SUS e 33 bilhões para o enfrentamento da pandemia, totalizando 112 bilhões naquele ano. Agora, em 2021, já superamos a marca dos 30 bilhões. Além das transferências de recursos para estados e municípios fundo a fundo, o Ministério da Saúde entregou equipamentos. Lembro aqui os ventiladores pulmonares, mais de 18 mil ventiladores pulmonares, 9 mil foram para estados, 9 mil foram para municípios, e os estados se perderam nas contratações e nas licitações desses ventiladores, que contrataram por preços absurdos, e muitos não receberam os equipamentos para colocar à disposição da população. Além disso, quero destacar a contratação de leitos de UTI. Foram, no ano passado, quase 19 mil leitos de UTI, e esse ano já foram 22 mil leitos de UTI autorizados para atender a população brasileira. Além disso, insumos, medicamentos que totalizaram investimentos de 46,5 bilhões em 2020 e mais de 11 bilhões já agora em 2021. Adicionalmente, eu gostaria de esclarecer aos que estão nos acompanhando que a Embaixada dos Estados Unidos, ainda em janeiro de 2021, por meio da nota diplomática número 50, informou ao Ministério das Relações Exteriores brasileiros sobre a impossibilidade de o governo americano providenciar a entrega de oxigênio líquido no estado do Amazonas. Nessa mesma nota, a Embaixada dos Estados Unidos afirmou tão somente o fato de estar aberta a negociação sobre um possível fornecimento de suporte aéreo em data futura, o qual estaria sujeito a reembolso por parte do Brasil. Ou seja, em nenhum momento o governo dos Estados Unidos disponibilizou ao governo brasileiro uma aeronave para promover a entrega de oxigênio líquido durante a crise de abastecimento ocorrido no estado do Amazonas, como se pretende fazer crer pelas manifestações de alguns membros dessa comissão parlamentar de inquérito. Além disso, acerca da necessária autorização legislativa para que o Brasil pudesse aderir às obrigações previstas em cláusulas e disposições contratuais com a Pfizer, a partir dos questionamentos do senador Randolfo Rodrigues sobre a minuta de medida provisória, esclareço que a decisão acerca da redação final proposta para uma medida provisória, seja a exclusão ou adição de dispositivos, não é pessoal do presidente da República, mas resultado de uma avaliação colegiada, coordenada pela Casa Civil, através da Secretaria de Assuntos Jurídicos, com base nas contribuições técnicas, de mérito e jurídicas, recolhidas de todos os ministérios proponentes. Somente após a consolidação do texto, a matéria é submetida à subscrição do presidente da República. Registro ainda, como habitualmente tenho feito em nossas reuniões, que nesta quinta-feira alcançamos a marca de 89.532.775 doses de vacinas distribuídas e um total de 55.098.913 doses aplicadas. Com esse resultado, o Brasil se posiciona como o quinto país do mundo em número em termos absolutos, tendo vacinado com pelo menos uma dose 37.376.193 pessoas e com a segunda dose 17.722.720 brasileiros. Por fim, gostaria de comentar o artigo publicado pela revista The Economist desta semana, dia 15 de maio, alertando para o fato
de que a pandemia da Covid-19 provocou a mais profunda recessão global desde a Segunda Guerra Mundial. Informa o periódico que, enquanto o PIB mundial contraiu-se em 3% no ano passado, a taxa na América Latina e Caribe caiu mais de 7%, o pior resultado registrado em qualquer região monitorada pelo FMI. Dois aspectos precisam ser destacados nesse terrível desempenho que nossa região apresentou nesse período de pandemia. Primeiro, alguns governos da região implementaram os mais severos lockdowns do mundo. Uma metodologia de quantificação do banco Goldman Sachs aponta que habitantes de nenhuma outra região ficaram tanto em casa durante um ano de pandemia quanto os da América Latina, onde o isolamento social foi 70% maior do que na América do Norte. Em que pese a implantação dos mais severos lockdowns, os números de casos e mortes registrados relativos à população são os maiores dentre todas as regiões do mundo. A América Latina, em contraste com as regiões, concentrou seus principais recursos no fortalecimento de mal financiados sistemas de saúde, aliás, precarizados, como foi o depoimento do ministro Mandetta e do ministro Tachi. Falta de investimento em saúde pública ao longo dos últimos 20 anos e foram incapazes de fazer frente ao incremento exponencial da demanda por atendimento especializado. Na prática, somos uma região altamente vulnerável aos lockdowns do ponto de vista econômico, enquanto o resultado sanitário dessa medida é altamente questionável. Segundo aspecto, a revista The Economist calculou a adequação dos estímulos com relação à pandemia em 123 países, mostrando que países que repassaram recursos diretamente à população, tal medida contribuiu decisivamente para romper o ciclo de perda de emprego e cortes em gastos domésticos, o que sustentou as economias. A América Latina, apesar de ter implementado estímulos fiscais mais generosos que em recessões passadas, teve um desempenho bastante modesto na injeção de gastos extras para cada dólar perdido em produtividade, inclusive se comparado com outros mercados emergentes. E aí a boa notícia, presidente Omar Aziz. Felizmente, o Brasil é exceção nessa análise e se destacou, segundo a conceituada revista inglesa, com gastos promovidos pelo governo Bolsonaro que compensaram quase completamente as perdas do PIB, contribuindo decisivamente para o enfrentamento da crise pandêmica, também em seu aspecto econômico. Em comparação com outros países, estamos saindo melhor desse momento desafiador e temos tudo para chegarmos ao final desse ano com taxas de crescimento próximos aos 4%. Quero dizer que mesmo no ano passado, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que terminou o ano contratando gente com carteira assinada. Foram mais de 146 mil carteiras assinadas. E esse ano deveremos chegar a mais de 1,5 milhão de carteiras assinadas, mostrando a forte recuperação da economia brasileira. E para encerrar, meu tempo já urge, eu vou deixar apenas para que o ministro possa fazer considerações sobre 3 aspectos, se ele se dispuser a responder essas indagações. A primeira, os órgãos de controle, no cumprimento de sua tarefa institucional, tiveram oportunidade de auditar as ações do Ministério da Saúde no combate à pandemia. Como Vossa Senhoria avalia sua gestão no Ministério da Saúde,
acerca do cumprimento das orientações estabelecidas pelos órgãos de controle. Essa seria a minha pergunta. Eu acho que o tempo não vai me deixar fazer outras, mas eu deixo para que o ministro possa fazer as considerações em relação a essa pergunta. Pois não, ministro. Senador, muito obrigado pelas suas colocações. Serei direto. Uma das primeiras medidas tomadas ao chegar no Ministério foram os acordos de cooperação com todos os órgãos de controle. O objetivo desses acordos de cooperação era trazer realmente os órgãos de controle para dentro do Ministério. Ter acesso a todas as senhas, ter acesso a todos os processos, e isso, na parte do controle, ia por uma mão, e na outra mão, a participação para que se discutissem juntos os processos que estavam sendo iniciados, para que se pudesse corrigir já no início da elaboração dos processos. Então essa foi a primeira posição que nós fizemos, e isso tem acordos com vários órgãos, como eu listei na minha palavra de abertura. Só vou economizar o tempo por causa obviamente, o adiantado da hora. Então, nós buscamos e fizemos acordos para trazer os órgãos de controle para dentro do processo. Número 1. Número 2, a partir daí, nós tínhamos dentro do Ministério funcionando de uma forma realmente proativa. As discussões eram proativas com os órgãos de controle. Além dos órgãos de controle externo, nós pegamos a divisão de integridade, diretoria de integridade, que é o controle interno do Ministério, e nós submetemos a ela todos os processos, todos, sem exceção. Haviam vários processos que, pelo protocolo do Ministério, não eram submetidos à diretoria de integridade. Eram processos decisórios nas finalísticas ou na própria executiva. Nós encerramos isso na chegada. Todos os processos precisavam ser analisados na diretoria de integridade e na nossa Conjur, que é a AGU que tem lá dentro. Então essa é a estratégia de controle interno e externo. A partir daí, obviamente, você passa a ter a sua análise não mais anual. Você não é mais feita uma análise do pretérito. Os TCUs, a CGU, etc., passam a estar discutindo praticamente em tempo real o que está acontecendo. Isso é uma grande novidade. Isso não existe na maioria. Eu acho que desconheço que haja em outros ministérios. Pode existir, eu desconheço. Então, a nossa relação com esses órgãos, ele passa a ser visceral, porque está acontecendo junto. Então, o TCU te cobra e você responde, te mostra uma posição e você adapta, e assim nós fomos trabalhando em conjunto desde então. Essa é a minha forma, foi a nossa forma de gerir. Vou fazer o nosso objetivo, abre aspas, era dar um crachá do Ministério, fecha aspas, para cada integrante de controle, para que tivesse acesso a todos os locais em qualquer hora. Essa foi a nossa forma de gestão. Senador Luiz Carlos Reis, por favor.